Nos vídeos anteriores estivemos então a ver algumas das muitas funções que o Query Builder do CodeIgniter 4 nos oferece para nós podermos manipular as nossas queries, neste caso no sentido de podermos obter informação, isto é, tudo que sejam selects, ir buscar informação à nossa base de dados. Já vimos e vocês com certeza terão facilidade a partir de agora em explorar toda a área documental que diz respeito ao Query Builder Class, especificamente à parte de ir fazer queries para ir buscar informação. É chegada a hora de nós vermos como é que nós fazemos a inserção de dados na nossa base de dados. E é até de uma forma relativamente simples, isto é, claro, se nós quisermos fazer inserções de um modelo mais básico de CRUD, isto é, fazer uma inserção de um novo registro numa tabela, fazer a inserção de vários novos registros de uma vez só numa tabela. Nós vamos ver isso tudo neste vídeo. Então, obviamente que vamos aqui saltar algumas das funcionalidades mais específicas que, por exemplo, produzem a string de SQL para nós vermos como é que o SQL foi feito. Não nos interessa muito isso. Interessa-nos fundamentalmente neste vídeo ver dois exemplos muito concretos. Um é como é que nós inserimos um novo registro dentro de uma determinada tabela da nossa base de dados. E depois, como é que nós inserimos vários registros numa chamada só dentro da mesma tabela. Por exemplo, vamos pegar aqui no caso da nossa tabela clientes e vamos verificar como é que nós vamos adicionar um cliente só e depois como é que nós podemos adicionar de uma vez só 3 clientes, por exemplo. Ok, analisando aqui a documentação, existe esta função Builder Insert. Ora, para quem não está recordado daquilo que foi falado nos vídeos anteriores, esta questão do Builder Insert já resulta de uma estrutura muito simples de entender, e que é esta. Eu vou regressar aqui ao meu controller, e como vocês podem verificar, eu tenho aqui um database, um DB, que é o meu objeto, é o equivalente aqui ao Builder, e tenho aqui um DB Connect e um DB Close. Então eu estou a abrir e a fechar a ligação à minha base de dados. Para eu poder fazer operações com o Query Builder numa determinada tabela, eu tenho que definir qual é a tabela onde eu vou trabalhar. Portanto, o meu DB vai ter que ter uma table. Eu poderia fazer aqui DB Table e depois colocar aqui, neste caso concreto, clientes. Eu posso fazer isto tudo uma vez só, porque já referi num vídeo anterior desta série que nós podemos agregar ou ir agregando funcionalidades, umas a seguir às outras através desta simbologia, e é aquilo que, para quem está habituado a trabalhar com um terminal, é uma espécie de um pipe. Isto é, nós produzimos um resultado ou criamos uma circunstância e a seguir a ela vamos executar um outro comando que vai ser executado em resultado daquilo que foi executado anteriormente. Portanto, eu aqui estou a selecionar a tabela, a seguir vou inserir informações. É isso que nós iremos fazer. Bom, como vocês podem observar aqui no exemplo, é relativamente simples de entender. Nós podemos definir um array ou passar um objeto para o interior da função insert. Okay? Eu aqui cliquei no sítio errado. Ok. Portanto, nós podemos inserir um array ou um objeto para uma função. Eu aqui vou dar o exemplo que está concretamente aqui na documentação, que é inserir um array, e este array tem características muito particulares. É um array associativo, como vocês podem observar, e o nome das chaves tem que corresponder exatamente ao nome das colunas. Como vocês podem ver aqui no exemplo, tem o title, que corresponde aqui ao title. Esta será, então, a query que é produzida pelo Query Builder Class por trás de toda a funcionalidade desta classe. E, portanto, se nós colocarmos aqui title, name, date, e colocarmos aqui à frente os valores, a seguir nós podemos pedir para que seja executado o insert. Mas eu vou chamar aqui a atenção para 2 ou 3 detalhes muito importantes que não estão aqui explicados. Então, se nós regressarmos aqui à nossa loja, nós temos esta tabela de clientes. Eu já fiz algumas experiências e aqui eventualmente vai aparecer um ID 8. Esta coluna é de auto-incremento, o que quer dizer que eu não tenho que a especificar em termos de valor na minha inserção. Eu, ignorando, o sistema vai automaticamente perceber que vai ter que lhe atribuir um valor automaticamente quando for feito o insert. Depois o nome, o apelido, o e-mail e a data de nascimento têm que ser fornecidas. Atenção a um aspecto interessante, que é o seguinte: nós vamos ver aqui como é que trabalhamos com as datas. Existem várias formas de o fazer, mas eu vou-vos mostrar a solução para um problema que eventualmente vocês podem vir a detectar quando forem tentar criar um objeto do tipo datetime. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos começar por criar os dados do novo cliente, que vai ser igual então a um array. Ora, seguindo a estrutura da nossa tabela, nós temos que definir o nome, o apelido, o e-mail e a data _ nascimento. Então vamos colocar aqui nome, vamos colocar aqui um espaço para colocar depois o valor, e agora eu vou simplesmente acelerar o processo, colando aqui 4 vezes, não 5, mas sim 4. Temos o nome, o apelido,
Depois temos aqui o e-mail e temos a data underscore nascimento. Muito bem. No nome vamos colocar aqui apenas para teste nome 1. Aqui vamos colocar apelido 1. Aqui no e-mail vamos colocar email1@email.com. E aqui na data nós queremos definir uma data não em valor string, poderíamos fazê-lo, mas eu vou-vos explicar o que é que acontece. Se nós colocarmos aqui um datetime create, com 2 pontos aqui, create from format, e esta é uma funcionalidade existente no PHP, reparem que o nosso CodeIgniter vai nos dar aqui a existência de um erro, datetime. E se eu agora colocar aqui o formato seria M e D, portanto ano com 4 dígitos, mês e dia, eu posso depois definir aqui no segundo argumento qual era o ano, por exemplo 1990, traço porque foi o que eu usei ali naquele formato, vou colocar aqui o mês de maio e depois o dia 15. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, se eu agora for tentar aqui executar o meu código, o sistema vai-me dizer que a classe datetime não foi encontrada. Então há um pormenor que vocês têm que fazer para poderem usar a classe datetime. É colocar uma barra antes do datetime. Ok? Ao criarem uma barra antes do datetime, vocês vão poder passar a utilizar as suas funcionalidades. Depois há aqui um create from format, ele diz que este método não está definido, etc. Já iremos resolver essa circunstância, portanto, se nós aqui formos refrescar, reparem que ele diz call to undefined method datetime create from format. Ok? Eu pus ali com um C, por isso é que ele está a dar este erro, portanto, se eu ali tirar o C, vamos deixar de ter esse erro e temos então a utilização do datetime já permitida dentro do nosso espaço. Há ainda aqui, no entanto, um detalhe que é importante. O datetime não pode ser inserido na nossa base de dados desta forma. Porquê? Porque aqui estamos a tentar inserir um objeto que contém um conjunto muito vasto de propriedades. Nós queremos inserir uma data específica. Então eu podia colocar aqui from, ou melhor, neste caso, format, e depois colocar aqui o IMD. Atenção que o formato das datas para o MySQL deve ser sempre um I maiúsculo, o mês e o dia, e depois se quiserem colocar a hora, dão um espaço, um H maiúsculo porque é a hora com lead de zeros. O lead de zeros significa que as 3 horas da madrugada são 03, ok? Depois vamos ter aqui o I, que é os minutos, não é o M, porque o M já está atribuído por defeito aos meses, e depois o S dos segundos, ok? Então este é o formato que vocês devem sempre usar. Ora, obviamente que eu aqui estou a fazer quase uma duplicação, eu poderia escrever aqui esta data com este formato, mas eu aqui estou a reforçar apenas esta ideia de que vocês devem colocar a barra para criarem ou para usarem o datetime. O mesmo aconteceria se eu quisesse criar um datetime aqui, por exemplo, se eu colocar aqui data, é igual a new date time, ok? E reparem o que é que o sistema me vai dizer. Há aqui um erro. Então vocês colocam aqui uma barra, muito à semelhança do que acontece aqui com estes uses, e então a partir daqui sim eu passo a ter acesso a todas as funções que dizem respeito à classe do datetime. Bom, mas posto isto e feito este esclarecimento que poderia às vezes criar-vos algum problema, nós vamos agora aqui definir o seguinte. DB, que é o nosso builder, table, vamos dizer que a table é clientes, e agora vamos colocar simplesmente insert e vamos colocar aqui os dados. Ora, construído esta string, eu vou aqui fechar para termos mais espaço para ver aqui o código todo. Aqui onde está a maior confusão, obviamente, será aqui, mas eu penso que é fácil vocês entenderem como é que funciona. Nós estamos aqui a construir uma string que tem o formato desta data criada a partir deste formato. Basicamente é isto que está a acontecer. E nós temos aqui a inserção. Vamos aqui refrescar o nosso código e reparem como não há o aparecimento de qualquer erro. E se nós chegarmos à nossa base de dados e refrescarmos aqui, vamos observar que aparece aqui o 8. Eu, como tive a ocasião de referir no início deste vídeo, fiz algumas experiências, como é óbvio. Mas temos aqui então o nome 1, apelido 1, e-mail 1 e a data de nascimento que nós definimos nos nossos valores. Portanto, muito simples de podermos inserir esses valores. Há depois aqui algumas ideias que são importantes reter, nomeadamente esta nota que aqui está, que diz que todos os valores são escapados automaticamente produzindo queries seguras. O que é que isto significa? Significa que, construindo a nossa query desta forma, nós estamos a garantir que alguns mecanismos, ou praticamente todos os mecanismos que impedem SQL injection, sejam ultrapassados. Okay? É a mesma coisa que estamos a fazer, mais ou menos, queries parametrizadas.
certo? Depois há aqui um ignore que não tem aqui grande aplicabilidade. Basicamente esta funcionalidade permite-me dizer o seguinte: é para inserir este registro se ele não tiver já uma chave primária igual. Se não existir uma chave primária igual na nossa base de dados, então nós ignoramos. Portanto, não vou aqui estar a apresentar isto com detalhe, nem com exemplos. O getCompiled insert permite-nos ir buscar a string que resulta desta construção, ok? SetData, getCompiled insert myTable, e ele vai produzir uma string que está aqui apresentada. E isto basicamente apresenta-nos qual foi a string de SQL que foi construída através desta estrutura de código que aqui está. Também com relativa pouca utilidade para aquilo que nós pretendemos, ok? Depois temos aqui o Insert Batch. O Insert Batch vai permitir gerar a inserção de dados e executar uma query, mas nós podemos passar um array ou um objeto, mas neste caso nós podemos passar mais do que um array ou mais do que um objeto. E o que isto vai permitir criar é a inserção de múltiplos registros na nossa base de dados. Vamos aqui a um exemplo, aproveitando o código que nós aqui já temos. Neste caso eu tenho aqui os dados é um array, ok? Então eu vou criar aqui um novo array e dentro dele é que eu vou criar esta estrutura que aqui está, ok? Então vamos ter aqui o primeiro registro que vai ser o nome, aqui vamos colocar nome 2, ali apelido 2 e o e-mail, vamos colocar aqui o e-mail 2, ok? A data de nascimento vamos deixar ficar a mesma, não tem qualquer problema. Se eu agora quiser agregar mais registros que eu quero inserir na minha base de dados, eu posso copiar e agregar mais arrays. Neste caso vou colocar aqui 3, vamos colocar aqui o 3 e ali também o 3. Vamos deixar as datas de nascimento igual, para não termos que estar aqui a perder muito tempo. E aqui vamos colocar o 4, ali o 4, aqui o 4 também. Bom, o que vai acontecer então aqui é o seguinte: eu quero inserir estes 3 registros de uma vez só. Não há problema nenhum deixarem ficar aqui esta vírgula, embora a possam retirar. O mais correto é estar retirada, portanto tem aqui uma coleção de 3 arrays. Como é que nós agora fazemos para inserir os dados? Neste caso, em vez de utilizarmos a expressão insert, nós vamos usar a expressão insert batch. Mas reparem que a documentação diz-nos builder insert batch, não nos diz aqui que nós temos que definir qual é a tabela, como é óbvio, porque senão o sistema não iria saber em que tabela que iria ter que inserir aqueles registros. Então nós vamos fazer o insert batch em vez do insert. Vamos colocar aqui, ok? E apontando, obviamente, para a mesma tabela. Vamos aqui refrescar o nosso sistema, ok? Não aconteceu nenhum erro. Vamos regressar aqui à nossa base de dados e quando eu agora for aqui refrescar, reparem então como os 3 novos registros que eu defini na minha query foram inseridos corretamente na base de dados.